Bom dia, meu amigo supervisor. Nesta fita de pré-reunião, uma reunião de ciclo ímpar, né? A gente vai começar a abordar com você, vai tentar fazer uma série de fitas abordando com vocês assuntos mais técnicos voltados ao produto. Isso nos foi até solicitado por vocês mesmos, né, que têm vindo nos encontros com o marketing na Dutra e solicitado que nós passássemos a vocês alguma coisa assim que pudesse enriquecer, ilustrar mais o seu dialogando. E a gente acha isso bastante justo. Então, nessas reuniões dos ciclos ímpares, onde não há uma mudança de material, não há grandes mudanças de estratégia, nós vamos poder fazer isso. Então, essa será a primeira, o Norberto vai estar abordando um assunto com vocês relativos a produto e você guarde essa fita. Essa fita vai servir para você se reciclar e também reciclar os seus companheiros que vierem assumir a função de supervisor, tá ok? Aproveitem bastante e fiquem com o Norberto agora falando sobre corticoides. Norberto? Ok, Mauro, obrigado pela... Amigos, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora em que vocês estiverem vendo essa fita, ou até boa noite, né? Porque quem sabe lá naquela hora de lazer a gente pode, reunindo de útil, agradável, estar conhecendo mais alguma coisa, né? Conhecendo alguma coisa a mais desse assunto palpitante, desse assunto complexo que é corticosteroide. Até como o Mauro falou, atendendo à sugestão de vários de seus colegas, e que vocês também estão nos vendo aí, que participaram do curso de formação de supervisores no dia 11, que estivemos conosco, dia 11 de março, que nos solicitaram que a gente mandasse alguma coisa a mais, além daquilo que está no manual, na estratégia, para que pudesse ser enriquecido o reciclando, o dialogando que vocês fazem durante a reunião, no caso nosso da Prodome, do ciclo par, que é a reunião em que há mudanças de materiais, em que a gente tem que fazer o reciclando, dialogando, e que vocês necessitam de alguma coisa a mais para rechear, né? Para colocar alguma coisa a mais, para que o propagandista possa, em tomando conhecimento disso, trabalhar mais e melhor lá junto ao médico. Então hoje nós escolhemos esse assunto corticosteroide, porque nós temos um corticoide na nossa linha e batalhamos em cima dele, né? Batalhamos em cima da dexametasona, no Decadron, nas mais variadas apresentações, para tentá-lo colocar na vanguarda dessa linha terapêutica. E vamos começar dizendo o que é corticosteroide. O que é corticosteroide? É um hormônio esteroide produzido no córtex da glândula suprarrenal. Traduzindo, córtico, porque é produzido no córtex. Esteroide, porque é um hormônio que tem um radical alcoólico na sua fórmula. Então, um hormônio produzido no córtex da glândula suprarrenal. Mas o que é córtex? Córtex nada mais é que a cortiça, a parte externa de algum órgão. Córtex ou cortiça ou casca quer dizer a mesma coisa. Então, esse hormônio esteroide, tanto natural, nós estamos falando do natural, é lógico, é produzido no córtex da glândula suprarrenal, o cortisol endógeno, aquele que nós temos dentro do nosso organismo. Porque o corticoide sintético, como é a dexametasona, é produzido em laboratório, tendo sua derivação do cortisol endógeno. Mas a suprarrenal produz só alguma coisa, hormônios, né, corticosteroides, na sua casca, na sua parte externa, na sua cortiça, no seu córtex? Não, também dentro dela, na sua medula, ela produz outra substância. Entre ela a aldosterona, que não tem grande importância para o nosso estudo, para o nosso aprendizado agora, mas ela também produz esse tipo de hormônio. Mas falamos em glândula suprarrenal. Por que esse nome? Suprarrenal porque ela está localizada sobre cada um dos rins. Suprarrenal, sobre os rins. É uma glândulazinha em forma de um triângulo, né? Um sobre cada rim, que tem a finalidade de produzir esses hormônios de grande importância dentro do nosso organismo. Tanto é que quando eles faltam, a gente tem que apelar para o corticoide endógeno para sanar alguma doença que está acometendo o nosso organismo. Hormônio corticosteroide. Corticosteroide nós já falamos alguma coisa. O que é hormônio? Hormônio é o produto produzido, lógico, né, pelas glândulas de secreção interna. A gente só pode denominar de hormônio ao produto metabolizado, resultante, elaborado por uma glândula de secreção interna. Mas o que é glândula agora? Glândula é um órgão especial
que produz determinados produtos à custa de materiais retirados do sangue. Então está o sangue passando por ela, ela vai lá, pega o que precisa e elabora o seu produto que vai ter as mais variadas finalidades, as mais variadas atuações dentro do nosso organismo. Da suprarrenal, vocês já sabem que produz o corticosteroide endógeno, que é o cortisol, que atua em várias funções, né? Tem várias funções de atuação dentro do nosso organismo. Glândulas. Um tipo só? Dois tipos? Dois tipos de glândulas. Existem as glândulas de secreção interna, também chamadas endócrinas, e as glândulas de secreção externa, também chamadas de exócrinas. Existe diferença entre uma e outra? Existe, então, até pelo próprio nome, como se diz. Porque a glândula de secreção externa ou exócrina, ela possui um canal excretor, que lança o produto elaborado por ela diretamente no local em que ele vai agir. Não é hormônio. Hormônio é o produto elaborado pela glândula de secreção interna. Quer um exemplo de glândula de secreção externa? Aquilo que está sendo produzido na minha boca, agora falando com vocês. A saliva. A saliva é o produto das glândulas salivares. A glândula salivar é uma glândula de secreção externa. Ela tem conduto e lança a saliva diretamente onde? Na boca, para exercer toda a função que a saliva tem que exercer no metabolismo do organismo. Já a glândula de secreção interna, ela não tem canal excretor. Então lança o produto que ela elabora diretamente na corrente sanguínea. Então, ao mesmo tempo que ela retira elementos da corrente sanguínea, ela lança o que ela produz lá na corrente sanguínea que vão agir à distância. Caindo então na corrente sanguínea, vai agir ali, vai agir acolá, vai agir aqui, no que ele tem que agir no sentido de ajudar no metabolismo do organismo. Então, glândula endócrina produz hormônio, glândula exócrina produz um produto que não tem um nome específico de hormônio. Glândula endócrina lança o produto na corrente sanguínea. Glândula exócrina lança o produto por ter canal excretor no local onde ele vai atuar. Os exemplos nós já demos. Mas agora voltamos à suprarrenal, né, que é o objeto da nossa palestra. Olha, isso aqui não é nenhuma aula, não, né? Bem que eu estou até bem informal aqui, à vontade, né? Como se estivesse tete a tete com vocês, como estivemos ontem, né? Digo ontem, até olhar o relógio, que dia 11 de março, né? Que estivemos com vários seus colegas, novos colegas da linha beta, né? Conversando, batendo um papo a respeito de vários assuntos, né? Rememorando muita coisa, aclarando muita coisa. Nós estamos aqui também num bate-papo informal com vocês. Aliás, como vocês devem estar sempre quando estiverem à frente de uma plateia, à frente dos seus liderados, à frente dos seus comandados, os nossos colegas propagandistas. Estejam soltos, descontraídos, né? Desanuviados, assim, né? Falando calmamente, tranquilamente, né? Com uma expressão fisionômica leve, para que essa sua explanação também seja leve, agradável, seja compreensiva, seja assimilada. Utilizem todos os recursos que vocês têm para fazer essa palestra, recursos próprios. Porque não é só através da boca, não, o corpo todo nosso fala, né? Os olhos falam, o franzir da testa fala, os gestos também falam. A gente, com o gesto, a gente complementa alguma coisa que a gente está falando, agora só com um detalhe, né? Faça o gesto antes, durante, nunca depois da sua fala. Porque se você fizer depois da sua fala, perde a finalidade, né? Se você terminar de falar e ficar fazendo isso, vai falar, pô, será que acabou a pré-reunião? É para a gente ir embora já? Não, utilize o gesto, então, antes, durante e nunca depois da fala. Mas então voltamos a corticoide. Agora, será que a glândula suprarrenal produz só um tipo de hormônio? Não, ela produz dois tipos de hormônio. Produz os hormônios chamados glicocorticoides e os chamados hormônios mineralocorticoides. Os glicocorticoides é o tipo que podemos citar artificial, que é a dexametasona. Porque são hormônios que, entre outras coisas, atuam no metabolismo da glicose, tendo inclusive uma ação anti-inflamatória e uma ação antialérgica. Hormônios mineralocorticoides são os hormônios que interferem no metabolismo hidroeletrolítico do nosso organismo. Então eles mexem lá com a excreção de sódio, de água, tanto que é uma vantagem que nós dizemos que o hormônio glicocorticoide não ter, ou praticamente não ter, uma ação mineralocorticoide.
Porque ele, se tiver uma ação mineralocorticoide, ele pode até falar, como nós falamos da prednisolona, que a prednisolona pode levar ao aparecimento de edema, edema pela retenção de sódio e água, então vai ocasionar edema no paciente. É uma vantagem, então, nós reforçarmos que o hormônio glicocorticoide não deve ter uma ação mineralocorticoide. Agora, esses hormônios são lançados na corrente sanguínea e vão exercer as mais variadas ações dentro do nosso corpo. Mas a glândula suprarrenal, ela funciona assim, a bel vontade dela, como ela quer, funciona quando ela quer, quando ela quiser, no momento que ela bem entender. Daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, nós voltamos, enquanto eu tomo um golinho d'água, e você, se quiser dar uma saída rápida, mas volta logo, porque eu também volto daqui a pouco, vamos colocar um comercial para eu dar uma paradinha, né? Dar uma reforçada nas cordas vocais e voltarmos a continuar a bater o nosso papo. Até já! Bem, não dissemos, estamos de volta, né? E vamos lá continuar o nosso papo descontraído, leve, solto, né? Procurando assimilar os conhecimentos. Isso você precisa assimilar, não pode decorar, você precisa entender. Porque entendendo, você fala aí 10, 15, 20 minutos, porque uma coisa vai puxando outra, de outra eu pego outra, e formo um terceiro bloco e vou colocando coisas que às vezes não está no nosso script, no nosso roteiro. Aliás, eu não estou sem roteiro nenhum aqui. Eu estou falando assim aquilo que vem vindo, né? Tudo aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, né? Que a gente está procurando transmitir, não ensinar, procurando transmitir para você alguma pequena coisa desse assunto complexo que eu volto a dizer, que é corticosteroide. Mas nós estávamos falando da glândula suprarrenal. Ela funciona assim, quando ela quer, quando ela não quiser. Agora eu funciono, agora não funciono. Não, ela funciona sob o comando de uma outra glândula, da glândula mestra do nosso organismo. Aliás, que comanda não só a suprarrenal, mas comanda todas as outras glândulas endócrinas do nosso organismo, que é a hipófise. Uma minúscula glândula do tamanho de uma ervilha, localizada lá na célula túrcica. Célula túrcica do osso esfenoide. Pô, vocês vão falar, pô, mas que célula túrcica do osso esfenoide? É isso mesmo. Nós temos alguns termos que a gente até estranha quando ouve pela primeira vez, né? Mas é isso, nós temos que aprender, porque a hipófise está lá, protegida dentro desse buraquinho existente lá no crânio, que realmente tem o formato de uma célula usada pelos turcos, uma célula turca. Por isso se chama célula túrcica do osso esfenoide. E a hipófise está lá regulando toda a quantidade de todos os produtos produzidos pelas glândulas de secreção interna. Então, quando o produto de ela detecta, né, pela passagem hipotálamo, todo aquele complexo que existe comunicação dentro do nosso sistema nervoso, a glândula hipófise detecta que há uma pequena quantidade, uma quantidade mais baixa do que o normal, de um determinado hormônio produzido por uma determinada glândula de secreção interna, ela pega e manda um hormônio dela para aquela glândula, estimulando essa glândula a produzir os produtos ou o produto que ela tem que produzir. É o caso que acontece quando dá suprarrenal. Quando ela detecta que os níveis de cortisol endógeno estão baixos, a hipófise manda para a suprarrenal o ACTH, Adrenocorticotropic Hormone, ou traduzindo, hormônio adrenocorticotrófico. Trofismo quer dizer afinidade. Hormônio, vocês já sabem, hormônio que tem afinidade corticotrófico, hormônio que tem afinidade pelo córtex da glândula suprarrenal. Agora você já sabe, estimulando a glândula suprarrenal a produzir o quê? Os seus hormônios, né? Cortisol endógeno e o mineralocorticoide, que não vem ao nosso interesse agora, mas vai estimular o cortisol endógeno, que sinteticamente é elaborado e tem vários deles aí que vocês sabem, né?
dexametasona, betamidazona, triancinolona, prednisona, prednisolona, enfim, uma série deles, que nem caberia aqui enumerar, que são nossos concorrentes quando trabalham com a dexametasona. Então, a glândula suprarrenal, ela não funciona somente quando ela quer, não. Ela funciona sob o comando de uma outra glândula chamada hipófise. A hipófise lança para a suprarrenal o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. E esse hormônio adrenocorticotrófico vai fazer com que a suprarrenal produza os seus hormônios. E falamos suprarrenal porque é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Mas ela envia o hormônio também que ela precisa enviar lá para a tireoide, para o pâncreas, assim sucessivamente, estimulando esses órgãos de secreção interna a produzir os produtos elaborados por eles que vão agir à distância no organismo. Então, está aí produzido já o glicocorticoide. Glicocorticoide que, entre outras ações, tem uma ação anti-inflamatória e uma ação antialérgica. Nós bem sabemos, né, que nós indicamos toda a linha Decadron, falando de todas as apresentações, na sua ação anti-inflamatória e na sua ação antialérgica. Ação anti-inflamatória que vai diminuir ali a permeabilidade capilar, né, fazendo com que deixe de sair tudo ou praticamente tudo de dentro dos vasos sanguíneos, do capilar propriamente dito, para ir lá no local que foi agredido, local que está acontecendo a inflamação e tentar bloquear o processo inflamatório. Mas agora nós já podemos traduzir mais uma palavra, né? Isso que é importante quando você estiver fazendo o seu reciclando, estiver fazendo o seu dialogando. Traduza as palavras que vão surgindo. Permeabilidade capilar. Parece óbvio, né? Permeabilidade, será que todo mundo sabe? Será que todo mundo sabe? Não sei. É só perguntando que eu vou saber se todo mundo sabe o que é permeabilidade capilar. Mas pergunte no sentido de esclarecer, no sentido de orientar, como nós dissemos para os nossos amigos com quem estivemos ontem, dia 11 de março, seja um orientador da sua equipe, seja um esclarecedor da sua equipe, dos seus homens, dos homens que você comanda, porque o líder comanda e você tem seus comandados. E sendo comandado, você tem uma função de gerente. E quem tem a função de gerente deve treinar os seus homens. E isso é treinamento. Esclarecer dúvidas, aclarar termos, é treinar, porque todo mundo passa a conhecer mais e melhor. Mas voltamos ali, nós estávamos falando de permeabilidade capilar, né? Você sabe que os vasos são semipermeáveis, os capilares, para permitir o quê? A entrada e saída de nutrientes e de produtos resultantes do metabolismo. Só isso. Quando acontece um processo inflamatório, no afã, naquele intuito, naquela vontade, né, do organismo tentar bloquear o processo inflamatório, essa permeabilidade, vamos dizer, esses furinhos, a gente pode trazer uma linguagem bem rasteira, né? Esses furinhos que existem, essa porosidade que existe no capilar, eles aumentam e sai dali uma série de substâncias, né? Inclusive leucócitos, que vão ali ou aqui para o local que está acontecendo o processo inflamatório, tentar bloquear esse processo inflamatório. Mas esse desejo às vezes é tão grande que o rumo vai para um outro que não deveria ser aquele. Acontece tudo aquilo que vocês sabem que acontece num processo inflamatório. Edema, calor, tumor, rubor e até perda de função. Então por quê? Porque o capilar está com sua porosidade aumentada e sai muita coisa que não deveria normalmente sair dele, indo lá para o local do processo inflamatório. O que faz o corticosteroide? Ele diminui a permeabilidade capilar, faz com que a porosidade do capilar volte ao seu estado normal e deixe de sair leucócitos, substratos inflamatórios para aquele local da inflamação e o processo tende a regredir agora com a própria ajuda do organismo. Então, essa em linhas gerais, que vocês bem conhecem, tem aí nos MIPs da linha Decadron, qual é o mecanismo exato anti-inflamatório dos corticosteroides. Mas numa rápida pincelada é isso que acontece. Mas agora nós estamos falando em permeabilidade capilar. E daí? Pergunta para alguém o que é capilar. Esclareça o que é capilar. Será que todo mundo sabe a derivação, né? Que vem lá de cima, a artéria, aquele vaso mais grosso, se ramifica dando uma arteríola e chega lá pequenininho, né? Como um fio de cabelo, daí o nome capilar, porque é semelhante
ao diâmetro de um fio de cabelo, então é pequeniníssimo, né? Fininho, fininho, fininho. Por isso ele chama capilar e é ele que penetra lá na intimidade das células para levar tudo que a célula necessita para o seu metabolismo, retirar da célula o que ela não precisa, o produto do seu metabolismo, o produto de desassimilação, que passa agora para onde? Para o capilar venoso. Porque existe uma rede de capilares se entrelaçando lá dentro da célula. Chega pelo capilar arterial e sai pelo capilar venoso, que vai para a ramificação maior que é a vênula, passa para a veia volta lá no coração, ventrículo, a aurícula direita, ventrículo direito, e aí começa todo o ciclo novamente, né, que agora nós já vamos ver, porque já envolve aparelho cardiocirculatório, já é outra coisa, e o processo continua no metabolismo que não pode parar dentro do nosso organismo. Então esclareça o que é capilar, veja como uma coisa vai se encaixando na outra. É isso que nós temos, meus amigos, que fazer. Encaixar uma coisa na outra. Não talvez seguir, né? Você, lógico, vai ter um tempo padronizado para fazer a coisa. Mas já coloque na cabeça isso tudo que você pensa em encaixar no seu reciclando, no seu dialogando e vai ilustrando. Mas capilar, permeabilidade capilar, isso parece óbvio. Será que o óbvio é tão óbvio quanto parece? Eu tenho cá as minhas dúvidas. Será que todo mundo sabe? Será que todo mundo se preocupa, né, ao ler o manual de um produto, o MIP de um produto, que ainda nós temos o MIP, né? E depois ir lá no glossário, reciclando o que você está fazendo. Depois ir lá no glossário, ver o significado do que é capilar, do que é permeabilidade? Não sei. É só perguntando. Por isso que nós dizemos, qual a maneira de se dar um reciclando, uma maneira de se dar um dialogando? É de maneira leve, descontraída, solta, procurando chamar a plateia para participar, procurando chamar a plateia para você e perguntando e explicando. Se todos souberem ter a resposta como deve ser dada, ótimo! É sinal que todos aprenderam. Porque ao você perguntar, talvez uma descrição de um produto, e o representante, né? Está ali, ele decorou. Mas será que ele sabe o significado de cada termo da descrição de um produto? Não sei. É só perguntando que você vai saber. Então pergunta, muito bem, você deu a descrição do produto. Não, produto, vamos dizer Respexil. Respexil, que é um antibacteriano da família das quinolonas, se caracteriza pelo seu amplo espectro de ação bactericida no combate às bactérias gram-positivas e gram-negativas, altamente eficaz no combate às infecções urinárias. Nem sei se é essa a definição exata de Respexil, mas eu coloco dentro da definição de um produto, eu acho tudo aquilo que eu devo colocar para bem mostrar ao médico o que é o produto. Vejam que riqueza de detalhes que a gente pode ter com a descrição de Respexil. O que é um antibacteriano? O que é quinolona? O que é amplo espectro? O que é bactericida? O que é bactéria gram-positiva? O que é bactéria gram-negativa? O que é infecção urinária? O que é uma ITU? Nós estamos falando nas literaturas de Respexil, né? ITU, mas todo mundo conhece ITU. O que é uma cistite? O que é uma pielite? O que é uma pielonefrite? Está explicado no manual, mas veja se as pessoas sabem, se o seu colaborador sabe. E se ele não souber, aclare, esclareça, pare um pouquinho. Aliás, como até agora eu vou chamando, como dizia aquele antigo apresentador de televisão, né? Os nossos comerciais, por favor. Então aclare, né? Aqui estamos de volta, dá uma paradinha, tomei um golinho d'água. Olha, um golinho d'água vocês podem tomar durante um reciclando, viu? Durante um dialogando. Nada impede que vocês coloquem um copinho d'água ali, porque a gente começar a falar, né, 10, 15, 20 minutos em seguida, a boca seca, né? Mas nós estávamos falando ali, então, do mecanismo de ação do corticosteroide, falamos da ação anti-inflamatória, né?
Agora, a ação dos corticosteroides, a ação antialérgica dos corticosteroides é idêntica dos chamados antialérgicos, dos bloqueadores, dos receptores H1 da histamina? Não, é um pouquinho diferente, porque o corticosteroide inibe, bloqueando, reforçando a parede do mastócito, ele inibe a saída da histamina. Já o antialérgico, os inibidores H1 da histamina, a histamina sai do ribossoma e vai lá ocupar o seu receptor H1 para exercer a sua ação alérgica. O antialérgico, ocupando o receptor H1 da histamina, ele impede que a histamina penetre nesse receptor, permaneça na corrente sanguínea, sendo reabsorvida e, consequentemente, o processo alérgico vai sendo revertido. Mecanismos de ação diferentes, mas com a mesma finalidade. Um age de uma maneira e outro age de outra maneira. E mais um detalhe, hein? Não confunda os receptores H1 da histamina no processo alérgico com os receptores H2 da histamina lá no estômago, né? E lá no estômago, a histamina vai ajudar na produção da secreção gástrica. Então, todos esses produtos usados para bloquear a secreção gástrica, eles vão atuar no receptor H2 da histamina localizado lá no estômago. Deixando de haver um deles, diminui a secreção gástrica, consequentemente a pessoa tem uma sua gastrite, tem uma sua úlcera melhor tratada. Vejam, curiosidades que a gente pode, não tem nada a ver com corticosteroide, mas não custa colocar para a gente ilustrar o nosso assunto. Vejam quanta coisa a gente pode buscar. Agora, para isso é preciso que, além disto tudo que eu estou comentando com vocês, isso tudo que a gente está transmitindo para vocês, não estou ensinando ninguém, porque ninguém ensina o professor lá na escola. Nós estamos nos aprimorando, nós estamos fazendo treinamento empresarial, modificando talvez comportamentos, habilidades, atitudes, que é esse o objetivo do treinamento empresarial. Fazer com que a gente tenha uma habilidade melhor em todo o nosso aspecto, né? Para fazermos o quê? Para que também melhoremos a habilidade, os conhecimentos, as atitudes dos nossos comandados, dos nossos liderados, e com isso todos nós executemos um trabalho melhor. Mas nós estávamos então falando dos receptores H2 da histamina. Agora, só para complementar essa parte, voltamos lá à ação anti-inflamatória do corticosteroide. Por que se fala que o corticosteroide é o anti-inflamatório, é lógico, hormonal, ou o anti-inflamatório, vamos dizer de maneira geral, mais potente que existe? Porque o corticosteroide atua na primeira fase do possível efeito inflamatório. Você sabe que na membrana celular, né, existe uma substância chamada fosfolípide, que sob a ação de uma enzima chamada fosfolipase, transforma esse fosfolípide em ácido araquidônico. E depois disso vem toda aquela cascata do ácido araquidônico que a gente bem conhece. O corticosteroide vai atuar exatamente ali na fosfolipase, impedindo que a fosfolipase transforme o fosfolípide em ácido araquidônico. Então, não havendo ácido araquidônico, não há a sua cascata e o processo inflamatório tende a se reverter. Mas o corticosteroide produz uma série de efeitos colaterais. Mas há situações em que só o corticosteroide resolve. Num processo dermatológico alérgico grave, né, em que uma pessoa come, sei lá, um chocolate, come um camarão e fica com o corpo todo empolado, né, todo cheio de bolhas, avermelhado, doendo, corre no dermatologista e o que o dermatologista faz? Mete um corticoide injetável de ação rápida e imediata, como nós temos na nossa linha, e daí meia hora, uma hora, aquele alívio, né? A pessoa já não sente mais aquela coceira, o corpo já está ficando menos vermelho, as bolhas estão diminuindo. Não adianta nessa hora dar um antialérgico, talvez ajude, mas tem que ser um corticosteroide. Porque o corticosteroide é o que mais potente existe. Não só como ação anti-inflamatória, mas também como ação antialérgica. Tanto que na ação anti-inflamatória, muitas vezes, num processo articular, uma bursite ou coisa parecida, muitas vezes o médico opta por injetar ali um corticoide até de ação prolongada, como também nós temos. Por quê? Porque o corticoide permanece ali, com a sua potente ação anti-inflamatória, ele vai fazendo regredir aquele processo de bursite. Você temos bursite, mas numa grande articulação, numa pequena articulação, também se faz a aplicação de corticosteroide. Porque às vezes, muitas das vezes, é só o corticosteroide que resolve. Uma pessoa que chega ali, né, com a asma brônquica, quase sem poder falar, é só um corticosteroide que vai resolver. Tem que ser ação imediata.
para esse processo se reverter e a pessoa não ser levada a um quadro pior daquele que ele já está se não tiver uma ação imediata de um produto tipo corticosteroide. Então vocês vejam, meus amigos, corticosteroide é um assunto amplo, né? Começamos dali da definição de corticosteroides, passamos pela glândula suprarrenal, passamos pelos tipos de glândula, passamos pelo que é uma glândula, vimos que uma glândula não funciona à bel vontade dela, tem a influência de uma glândula mestra do organismo chamada hipófise, que manda para cada glândula endócrina um tipo de hormônio seu, para que essa glândula endócrina produza o seu hormônio específico, que cai na corrente sanguínea, vai exercer sua ação à distância, quais os benefícios de um glicocorticoide, quais os malefícios talvez de um mineralocorticoide, enfim, tudo, né? Como se processa a ação anti-inflamatória, como se processa a ação antialérgica. A ação antialérgica é diferente da ação antialérgica dos chamados antihistamínicos, dos antialérgicos, e assim sucessivamente a gente vai em frente, pode ficar falando aí um bocado de tempo. Mas como não é nosso interesse se alongar, e que nós colocamos agora, já dá para vocês ilustrarem bem e bastante, quando estiverem falando talvez de um corticosteroide, ou talvez não só precise de um corticosteroide, não, talvez até quando estiver falando de um anti-inflamatório não hormonal, porque ali no anti-inflamatório não hormonal, a gente aborda anti-inflamatórios hormonais. E por que ao abordar anti-inflamatórios hormonais, a gente pergunta o que é e coloca muitos desses pontos que nós estivemos batendo um papo até agora. De uma palavra, dá para a gente enriquecer bastante o nosso dialogando. E só mais um detalhe. Existe aquela aplicação de corticosteroide, vamos dizer, na forma sólida, né, por um mês. E o corticoide usado por um mês, ele é retirado abruptamente, feito uma retirada assim, né, de uma vez só? Não pode ser retirado de uma vez só. Existe um esquema de retirada de um corticosteroide administrado por via oral. Por quê? Porque ao começar a administrar um corticosteroide, o organismo vai pela lei do menor esforço. A hipófise detecta que existe excesso de corticosteroide ou uma quantidade maior de corticosteroide no organismo e pensa lá, bom, tem muito corticoide na corrente sanguínea. E a hipófise, para de funcionar porque tem bastante corticoide, dá uma descansada aí. E a hipófise realmente para de trabalhar. Se eu retirar abruptamente o corticosteroide exógeno, produzido em laboratório, que está sendo administrado, quando esse corticosteroide terminar, a suprarrenal vai levar um certo tempo para voltar a produzir o seu corticoide endógeno. E nesse espaço de tempo, o paciente pode ficar sem cortisol endógeno e ser levado a uma série de afecções que podem ocorrer pela falta do cortisol endógeno. Então, se o médico prescrever, e ele bem sabe como ele deve prescrever, se ele estiver prescrevendo 4 comprimidos na primeira semana, ele deve baixar para 3 na segunda, para 2 na terceira e para 1 na quarta semana. Com essa redução, vai diminuindo a quantidade de corticoide exógeno e a hipófise manda o seu hormônio lá para a suprarrenal voltar a atuar e começar a produzir o corticoide endógeno. Os dois se somando, a pessoa volta ao seu estado normal. Por isso também que existem os corticoides injetáveis de longa duração. Tem uma ação imediata e tem uma ação prolongada. Para que essa ação de depósito vai sendo liberada gradualmente, né? Vai terminando ao cabo de 4 semanas a sua ação e nesse término que se vai dando gradativamente, a suprarrenal, sob o comando da hipófise, volta a funcionar, a pessoa sai do estado patológico que ela está e volta a ter uma vida melhor. Viram quanta coisa? Existem muito mais. Eu até acho que pensava em falar 10, 15 minutos, acho que eu já fui aí para mais de meia hora. Você deve estar atingindo aí talvez até uns 40 minutos, para não ficar cansativo. Nós estamos terminando, agradecemos a atenção de vocês, esperando que isso que nós comentamos, que nós batemos um papo. Veja bem, eu não encaro como aula, não. Eu estou encarando aqui como uma transmissão de conhecimentos. Alguém um dia começou a me ensinar, eu fui buscar e aprendi mais. Isso que vocês devem fazer também. Não se fixem somente nisso daqui, não. Vão buscar, vão atrás, livros, jornais, revistas, material da concorrência é riquíssimo em informações. Vocês pensam que muita coisa que eu falei aqui não peguei da concorrência? Peguei, não me vergonho de ter pegado, não. E vou pegar mais ainda se surgir alguma coisa a respeito do corticosteroide que eu não sei. Porque já que alguém fez, por que eu não faço? Adapto ao que eu preciso e coloco para quem? Para frente. Eu estou sendo criativo.
porque eu peguei alguma coisa que que está aqui, juntei com outra que eu conheço e criei a minha terceira. Eu usei minha criatividade, porque nada é criado do nada. Tudo é criado de alguma coisa que já existe. As pessoas, quando vão fazer um artigo, aparece lá no final o quê? Bibliografia. Elas consultaram 1, 2, 3, 4 compêndios, 5 compêndios, artigos médicos e criaram o seu artigo. Isso é criatividade, meu amigo. Então não se iniba em pegar alguma coisa da concorrência, adaptar para aquilo que você precisa e passar adiante. Você está sendo criativo, mostra mais conhecimento, passa a ser mais respeitado, porque, para finalizar, o líder não é só respeitado pelo cargo que ele ocupa. O líder também é respeitado pela sua capacidade, pela sua competência profissional, e você deve se julgar a pessoa mais adequada, mais capacitada e mais competente para ocupar o cargo que você está ocupando. Porque se assim não fosse, você em absoluto não estaria ocupando. Esperando que essa nossa palestra, que esse nosso bate-papo tenha sido de utilidade, não só agora que vocês estão vendo, mas para daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, vocês possam colocar em uso, nós estaremos assim bastante agradecidos pela atenção e até uma próxima oportunidade.